A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IEDBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, estado de São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Seja muito bem-vindo, nós estamos na pré-aula de número 6, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a primeira revista da CPAD, do ano de 2021. O tema de hoje é santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O primeiro tópico vai nos dizer sobre a santificação no Antigo Testamento. A santificação e a santidade no Antigo Testamento, ela pode ser notada em condutas de pessoas, ela pode ser notada em situações que aparece no Velho Testamento. Nós podemos citar, por exemplo, no caso de Isaías 6, naquela visão que ele teve, e ele viu os serafins que voavam diante de Deus, e a Bíblia nos diz que eles tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles cobriam os rostos, e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vemos também, quando Deus estava falando com Moisés no Monte Sinai, Deus determinou que o povo ficasse distante do monte, que o povo não tocasse o monte. O sumo sacerdote, em Esdras 28, ou melhor, o sumo sacerdote, em Êxodo 28, 36, a Bíblia nos diz que ele tinha que trazer sobre a sua mitra uma placa na qual estava escrito santidade ao Senhor. O povo de Israel, quando foi atravessar o Jordão, os sacerdotes levavam a arca do Senhor, e quando os sacerdotes tocaram a arca, ou melhor, tocaram o Jordão, a Bíblia nos diz que o Jordão se abriu e o povo marchou atrás. Porém, Deus determinou que deveria ter uma distância entre o povo e a arca. Todas essas situações dão a ideia de santidade, dão a ideia de santificação e de reverência para o ser divino. Talvez o ponto mais emblemático dessa reverência que o judeu tinha no Velho Testamento seja exatamente o nome de Deus, YHWH. Os judeus tinham uma reverência tão grande por esse nome que eles sequer ousavam pronunciá-lo quando eles foram para o cativeiro. E aí eles então começam a substituir. Quando eles iam mencionar o nome divino, chegava um momento para mencionar o nome divino, eles substituíam pelo nome Adonai. E isso se fez de maneira tão rígida que perdeu-se a pronúncia do nome YHWH. Somente depois, quando foram introduzidas as vogais do nome Adonai, foram introduzidas no YHWH, o chamado tetragrama, é que tornou-se pronunciável o nome Yahvé. Então veja que a reverência, o sentido de santidade do nome era tão grande que eles até deixavam de pronunciar. O primeiro subtópico vai nos dizer a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é separação de pessoas, lugares ou coisas para o serviço sagrado. Isso é extremamente importante nós entendermos, porque alguém imagina que santidade seja perfeição. Quando a Bíblia vai nos dizer, é dito inclusive no próprio texto áureo, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, alguém imagina que ele tem que atingir um nível de perfeição. Mas santidade e santificação no Velho Testamento tinha o sentido de ser separado para o serviço sagrado, não tinha o sentido de perfeição. É bom nós entendermos isso, porque às vezes alguém se frustra com os seus pecados, com a sua condição espiritual, e nós estaremos entendendo isso aqui, que ser santo é ser separado para Deus. Ele menciona aqui a separação de pessoas, lugares e coisas para o serviço sagrado. Nós podemos ver no segundo livro das Crônicas, no capítulo 6,
quando Salomão faz a dedicação do templo. E quando ele está orando ao Senhor, ele diz assim: se o seu povo pecar contra ti e for levado para o cativeiro, se o Senhor permitir que o seu povo seja levado para o cativeiro, lá onde eles estiverem, se eles orarem voltado para esta cidade, para este lugar, ouve a oração do teu povo. Então, o que é que a cidade tinha de mais? Na verdade, aquela era a ideia de santificação. A cidade, ela foi tomada para ser para abrigar o templo do Senhor, e o templo do Senhor era a própria presença de Deus na terra. Simbolicamente, Deus habitava ali no templo, ou seja, o templo ele foi tomado para uso do Senhor, ele foi separado para uso do Senhor. Podemos, por alusão, afirmar que então a cidade foi santificada, a cidade foi separada para uso do Senhor. A gente vai encontrar isso em Daniel também, no capítulo 5, quando o rei Belsazar ele bebe nos vasos que foram trazidos, foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Ele bebe naqueles vasos juntamente com as suas mulheres e as suas concubinas, e aí nós vemos que Deus entra em juízo com ele pelo fato dele ter feito isso. Aparece uma mão escrevendo na parede, ele fica atônito porque não conseguia entender o que estava escrito na parede, ninguém conseguia fazer isso. Foi chamado Daniel à sua presença, e o rei então Daniel então vai explicar o mistério para o rei, e ele vai dizer assim: Daniel já havia informado ao rei que Nabucodonosor tinha passado por um sistema semelhante, uma situação semelhante, para que aprendesse a se humilhar, e o rei agora, mesmo sabendo de tudo isso, não tinha se humilhado. Verso 23 vai nos dizer assim: e te levantaste contra o Senhor dos céus, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinhos nele. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, e vai por aí afora. Verso 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu. E aí ele vai ler o que é que está escrito e vai sentenciar o rei à perda do reinado. Mas perceba que o que motivou aquilo foi exatamente o fato do rei ter profanado aqueles vasos. Aqueles vasos, eles eram santos. O texto não diz isso, mas dá a entender. Aqueles vasos, eles eram santos por um motivo especial, porque eles foram ungidos, por alguma coisa assim? Não. Eles eram santos porque eles foram separados para o serviço do Senhor. Eles eram usados na casa do Senhor. O Belsazar fez uma festa mundana e acabou usando esses vasos para beber vinho juntamente com as suas mulheres, suas concubinas e os seus nobres. E ele foi reprovado por isso. Então, santidade tinha o sentido de separação para uso exclusivo. E isso pode acontecer no caso de pessoas, pode acontecer no caso de lugares, objetos e tantos outros. Prosseguindo aqui ainda no subtópico primeiro, o comentarista vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: o profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. E isso traz uma reflexão muito grande para nós. Quantas pessoas que às vezes são indiferentes, por exemplo, à Santa Ceia. Tratam a Santa Ceia como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma coisa vil. Tratam o ministério como se fosse uma coisa qualquer. E aqui é interessante e importante nós pensarmos e refletirmos nisso. Consagração, subtópico segundo. O termo consagrar significa investidura de função sagrada. Na verdade, santificação e consagração são termos muito próximos. E eles podem ser usados assim de maneiras intercambiáveis, né? Em dado momento eles podem significar a mesma coisa. Na verdade é o contexto que vai nos ajudar a compreender o que é exatamente, qual o uso que está se fazendo da palavra, né? Nós conseguimos entender isso na chamada de Jeremias.
Jeremias no capítulo 1, no verso 5, Deus vai dizer assim para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Ora, Jeremias era um santo, era um santo dentro do ventre? É claro que não, não é isso que o contexto está querendo dizer, não é isso que o texto está querendo dizer. Então o que seria, antes que saísse da madre te santifiquei? Eu te separei, eu já tinha um projeto de separação para você, para que você me servisse num ofício específico. E aí vai prosseguir dizendo assim: antes que saí da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então essa aqui são as investiduras do cargo. Então a consagração ela tem essa conotação, a investidura do cargo. Quando o texto vai dizer que Moisés consagrou Arão como sacerdote do Senhor, quer dizer que ele investiu Arão, ele deu poder a Arão. Quando nós estamos, por exemplo, diante de um guarda de trânsito, o guarda nos manda parar, nós paramos porque ali de repente só tem um guarda de trânsito, é uma pessoa comum, tá? Muitas vezes até com um biotipo franzino, magro, mas por que nós paramos diante dele? Não é por causa do seu físico, nós paramos porque ele está investido de poder, ele está representando o Estado, e o Estado tem poder de mandar parar, o Estado tem poder de julgar, tem poder de mandar prender. Então, como ele representa o Estado, nós paramos diante dele, porque ele está investido de poder. E a consagração, no Velho Testamento, ela tem essa ideia de investir de poder, investir de função sagrada. A gente consegue mais ou menos entender isso na chamada de Eliseu. A Bíblia nos diz que Deus mandou Elias ungir Eliseu profeta no lugar dele. E ele assim o faz. Então naquele momento ele estava santificado, ele estava separado. Mas ele começou o ofício? Ainda não. Quando foi que ele começou o ofício? Quando a capa de Elias cai e ele toma a capa de Elias. E aí ele toca no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. Então aí, agora, nesse momento, ele está investido da função sagrada, ele está investido do poder. Vamos adiante. Subtópico 3, a purificação. Ele vai nos afirmar aqui, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, vai nos afirmar aqui que o termo tahor significa puro, limpo. Ele tem um sentido muito parecido com santificação e consagração. São 3 termos parecidos: santificação, consagração e purificação. Ele vai afirmar aqui que eles pertencem ao mesmo campo semântico. O que seria isso? São unidas pelo sentido, palavras que estão unidas pelo sentido. E aqui no caso, eles se aplicam à santidade de Deus, todos os termos: a purificação, a consagração e a santificação. Subtópico, tópico 2, a santificação no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai nos dizer que a santificação é uma obra da Trindade. A gente consegue entender isso porque são as 3 pessoas atuando na redenção da humanidade, na redenção do homem. A gente pode ver em João 14, 23, Jesus dizendo que ele e o Pai viriam e fariam morada no homem, naqueles que aceitassem Jesus. João 17, 23, Jesus falando com o Pai, ele vai dizer: eu neles e tu em mim. Então, o primeiro texto vai dizer que o Pai e o Filho fará morada no homem. Aqui vai dizer, João 17, 23, vai dizer que Jesus fará morada no homem. E João 14, 17 vai dizer que o Espírito da verdade estará convosco. Então é o Espírito que vai fazer morada no homem. O que nós podemos entender com isso? Que tudo o que é feito pelo Espírito é feito pelo Espírito, pelo Pai e pelo Filho. Tudo que é feito pelo Filho também é feito pelo Espírito e pelo Pai. Os 3 atuam na obra da redenção. Então, no Novo Testamento,
nós temos que entender isso. Isso é uma obra da Trindade. De maneira que uma pessoa, por exemplo, que acredita que o Espírito Santo não seja Deus, é impossível que ele seja um santo. Porque ele está negando uma das pessoas que operam a santidade na vida da pessoa. Subtópico segundo, a natureza da santificação. Não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial. Importantíssimo nós falarmos isso. Porque algumas pessoas olham para os rituais do Velho Testamento e querem fazer a mesma coisa nos dias de hoje. Aí nós encontramos pessoas que ungem casa, pessoas que ungem carro. Não existe respaldo bíblico para se fazer isso. E isso me faz lembrar de um rapaz, amigo, que uma vez me disse assim: eu havia trocado de carro, ele também trocou de carro. E ele disse, me parabenizou por ter trocado o carro e disse: você ungiu o seu carro? Eu disse: não. Ele disse: por quê? Eu falei assim: porque eu não creio que se deva fazer isso, não vejo respaldo bíblico para se fazer isso. E ele me disse: eu ungi o meu, porque a gente não sabe a procedência, a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe quem era o dono, está cheio de gente aí com inveja. Eu ungi o meu, ungi motor, ungi bateria, e começou a falar tudo que ele havia ungido no carro. Conclusão: menos de um mês ele me pediu dinheiro emprestado, porque disse que o carro não parava de dar problema. Então, nós não podemos confundir as coisas. Se você comprar um carro zero, ou um carro seminovo, um carro de boa procedência, você não tem a necessidade de ungir o carro, né? Então, não podemos confundir as coisas. Os rituais que eles eram feitos no Velho Testamento eram rituais específicos mandados por Deus. Justamente para quê? Para que houvesse um progresso da ideia, um progresso daquilo que Deus estava requerendo. Por exemplo, quando o povo saía à guerra, Deus determinava que junto às armas eles tivessem uma pá, para que eles enterrassem os seus excrementos. E ainda dizia assim: porque o Senhor Deus anda no meio de vós. E aí eu pergunto: qual é o risco de Deus pisar em alguma coisa? É claro que não. Deus estava dando noções para eles de higiene, de procedimento sanitário, e através disso mostrando que o Deus deles era santo. De maneira que nós não podemos nos apegar a essas coisas, esses rituais do Velho Testamento, porque isso não é bíblico, não tem respaldo bíblico. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus. Então veja bem, nós costumamos dizer que a salvação ela é instantânea e ela é também progressiva. Por que nós chamamos de instantânea? Porque ocorre uma santificação posicional. Deus declara essa pessoa santa. No momento que ele aceitou Jesus, ele está santo. Agora imagine que esse santo, ele tem um amante. Ele aceitou Jesus hoje. E ele tem um amante. Se ele morrer nesse momento, após o culto, ele está salvo? Porque se ele não estiver salvo, ele não pode ser chamado santo. Por isso nós dizemos que a santificação, ela é instantânea e progressiva. Aos olhos de Deus, esse homem está santo. Paulo, quando vai escrever as suas cartas, ele diz aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Colossenses, Filipenses. Então, nós reconhecemos pela Bíblia que santos são pessoas vivas, pessoas que consagram as suas vidas a Deus, pessoas que foram separadas para Deus. Então, veja bem, a pessoa aceitou Jesus pela fé. Ele está, seus pecados foram perdoados. Ele é um santo? Ele é um santo. Mas e a amante? A amante vai fazer parte da santificação progressiva. O Espírito Santo vai tratar com ele e ele vai reconhecer que agora, como santo, ele precisa dar um jeito naquela situação. Eu conheço pessoas, por exemplo, que eram dependentes químicos, aceitaram Jesus pela fé e continuaram viciados. Foi uma grande luta para que eles então largassem o vício. Hoje, graças a Deus, estão libertos, estão servindo ao Senhor, mas tiveram muita dificuldade com isso. Por quê? Porque a santificação ela é instantânea.
Se a pessoa morre depois de aceitar Jesus, ele está salvo. A Bíblia garante isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porém, a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus, coisas vão mudando na vida dele. O que nós não ensinamos é que existe a santificação impecável, que a pessoa vai santificando, 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 até que chega um ponto que não há o que santificar mais e Deus o recolhe. Isso nós não concordamos. Algumas pessoas que pregam isso até falam, dão o exemplo de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. A Bíblia não diz que Deus o tomou porque ele estava num nível máximo de santificação. A Bíblia afirma que ele andou com Deus e Deus para si o tomou porque ele andou com Deus. Não serve, esse texto não serve para dizer que existe essa santificação ao ponto de não pecar mais. Isso traz um alento muito grande para o nosso coração, porque nós sabemos que mesmo lutando contra o pecado, vez ou outra nós iremos pecar. E como é que nós faremos para nos tornar santo? Mediante o mérito de Cristo, porque é Ele que perdoa os nossos pecados. E nós temos que entender que apesar de nós termos que fazer os nossos esforços para levar a nossa vida em santificação, sempre essa santificação é um mérito daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Prosseguindo. Tópico terceiro, a santificação aplicada ao crente. Devemos entender o seguinte, nós podemos ser santo naquilo que nós deixamos de fazer, mas também podemos ser santos naquilo que nós fazemos. Infelizmente, muitas pessoas experimentam só a primeira parte. Ele pensa assim, eu sou santo porque eu não falo palavrão, eu sou santo porque eu não roubo, eu sou santo porque eu não assisto pornografia. E tudo isso aí está perfeito. Mas nós devemos ser santos também naquilo que nós fazemos. E é isso que o Novo Testamento vai apresentar como santificação ao Senhor, como santidade ao Senhor. Primeiro subtópico, a comunidade de Jesus. Em Êxodo 19:6, vai nos dizer que Israel era um reino sacerdotal. Em Deuteronômio 4:7 vai nos afirmar o seguinte, que os povos iriam ver a maneira como Deus se relacionava com o seu povo, que os povos ao redor iriam perguntar o seguinte, que povo há que tem deuses tão chegados a si como esse povo de Israel? Então Deus já naquela época já intentava que Israel fosse um testemunho de vida para os demais povos, para que os povos se aproximassem ao Senhor. Salomão, quando faz a sua oração na sua consagração do templo, ele ora também para que o estrangeiro que teme o Deus de Israel, quando ele orasse, quando esse estrangeiro orasse voltado para Jerusalém, que Deus ouvisse a oração dele. Então, eles esperavam, o próprio Deus esperava que pessoas se convertessem a partir do testemunho do povo de Israel. Pedro vai retomar esse assunto na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, quando ele diz que a igreja é a nação santa, o povo escolhido. Então essa santidade que Israel deveria demonstrar, a igreja deve demonstrar muito mais, deve ser uma referência para a sociedade. Ele coloca aqui, o pastor Ezequiel Soares complementa dizendo assim, o ensino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Então, a maneira como nós vivemos, ela deve refletir essa santidade, seja no nosso vestir, seja no nosso falar. E aí nós voltamos àquilo que eu estava falando, santo naquilo que nós fazemos. Ah, eu não falo palavrão. Tudo bem, eu não falo palavrão, mas eu posso falar uma piada mais picante do que um próprio palavrão. E aí seria aquela santidade naquilo que eu deixo de fazer e naquilo que eu faço. E nós temos que estar atentos a isso.
Subtópico segundo, para nós partirmos para o final. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra, pelo Espírito e pelo sangue de Cristo. Então, quando uma pessoa aceita Jesus e ele crê que aquilo que Jesus fez é o suficiente, o sacrifício de Jesus é o suficiente para perdoar os seus pecados, que o sangue de Cristo tem poder para perdoar os seus pecados, purificar os seus pecados, ele está purificado pelo sangue de Cristo. Santificação instantânea. À medida que ele vai convivendo com a palavra vai moldando essa pessoa, a palavra vai modificando essa pessoa. Dizemos então que ele é santificado pela palavra. Além da palavra, o Espírito vai falar algumas coisas para ele. O Espírito vai conduzir a consciência dessa pessoa e vai dizer: você não devia fazer isso, você não devia ter dito aquilo, você não devia estar nesse lugar, esse site não é para você, essa programação não é para você. Então também é santificado pelo Espírito. E ele complementa dizendo assim: a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Então nós somos salvos e isso vai ser externado. Como? Através do caráter de Cristo dentro de nós. A nossa intenção é a cada dia ser mais parecido com Ele. O texto da lição vai nos dizer: sede santo, porque eu sou santo. E isso só é possível mediante o mérito de Cristo. Subtópico terceiro, para nós partirmos para o final. Se esse vídeo tem sido relevante para você, não se esqueça de curtir. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com outros professores de escola bíblica dominical, para que eles sejam também abençoados pelo conteúdo. O que é ética? Ética é o estudo da conduta, e o termo vem da palavra grega ethos, que significa hábito, costume. E nós retomamos aqui o nosso tema: santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, comprometidos com a conduta do Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar é adquirir a mesma forma. Quando nós resistimos essas forças que querem que nós adquiramos a mesma forma do mundo, então nós estamos comprometidos com a ética do Espírito. Porque o Espírito, certamente, ele vai lutar em nosso favor para que nós não venhamos a adquirir esse formato mundano. É como se estivesse colocando a pessoa dentro de uma forma, uma substância quente, por exemplo, um líquido quente, dentro de uma forma. E quando você tira, ele adquire aquele formato. E o Espírito vai lutar em nosso favor para que nós não venhamos a adquirir o formato do mundo. Prosseguindo, o comentarista vai dizer assim: a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras Sagradas. No Velho Testamento, o profeta, me fugiu agora a memória, mas ele vai dizer assim: ai daquele que diz que o errado é certo e o certo é errado. E infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, existem muitos cristãos que estão distante dessa ética aqui. Por exemplo, ele vai colocar aqui o próprio Ezequias Soares, pastor Ezequias Soares, vai colocar aqui que essa ética, ela está muito longe, esse comportamento, ele está muito longe da violência doméstica. É um absurdo nós ouvirmos falar que casa de cristãos tem violência doméstica, mas tem. Pais que são agressivos com seus filhos não conseguem entender o limite entre corrigir e espancar. Maridos que espancam as suas esposas, mentira, palavrão, intriga, mexerico. Isso está muito longe da ética do Espírito. Para nós encerrarmos, ele vai dizer aqui: o fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada e tornar-se um hábito. Nós dizemos que o fruto
ele é desenvolvido. Como é que um fruto se forma naturalmente? A pessoa planta ou uma semente, uma muda. Essa muda, ela vai crescer, ela vai brotar, essa semente ela vai brotar, vai ser necessário regar, vai ser necessário cercar, depois que crescer vai ser necessário podar. Então isso fala de cuidado, isso fala de investimento. Em relação à ética cristã, não é diferente. Existe a necessidade de nós estarmos investindo nessa ética cristã, nesse fruto do Espírito na nossa vida. Devemos praticá-lo até que isso se torne um hábito. Devemos praticá-lo até que essa seja a nossa maneira de viver. Que isso faça parte da nossa vida de uma maneira tal que nós não consigamos viver de outra forma ou nos conduzirmos de outra forma. A conclusão nos diz assim: sobre a santificação precisamos saber o significado, sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas das religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Basta nós lembrarmos que os fariseus achavam que eles eram santos. Eles tinham plena convicção de que eles eram santos. Porém, Jesus disse que eles eram sepulcro caiado, que por dentro estava cheio de toda imundície, de cadáveres em putrefação, por fora até que estava bonitinho. E nós não podemos confundir isso e nem levar uma vida dessa forma. Devemos ser um reflexo do caráter de Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.